Antes de nós lermos esse texto, eu queria falar algo sobre um lugar. Na verdade, dois lugares, duas cidades. Uma se chama Atenas, lá na Grécia. Atenas, irmãos, durante muitos anos, ela foi a capital cultural do mundo. Durante muitos anos, ela foi a capital religiosa do mundo. Nós lembramos muito bem quando Paulo esteve em Atenas e ele passou lá pelo caminho do Areópago e ele viu lá os lugares para muitos deuses, muitos altares, e ali tinha um altar que não tinha Deus nenhum, era vazio, era o altar para o Deus desconhecido. Atenas era uma cidade assim, muito religiosa. Atenas era uma cidade onde se exaltava muito a cultura, a música, o teatro, a dança. Atenas era uma cultura onde a política ela era muito bem desenvolvida. Até hoje nós trazemos nas nossas culturas muita coisa do que foi criado lá na cultura grega, da qual Atenas era a cidade principal. E naquela época, irmãos, todo mundo que queria ser bem relacionado no Império Grego tinha que ir pelo menos uma vez a Atenas. Tinha que conhecer aquela cidade. É como hoje em dia, que todo mundo quer ir pelo menos uma vez em Nova York, conhecer Nova York, que é um lugar que é tão badalado, tão cogitado. Atenas era assim. Mas Atenas tinha concorrente. Uma cidade próximo a Atenas era concorrente de Atenas. E o nome dessa cidade era Corinto. A cidade de Corinto que ficava no istmo de Corinto. Se vocês olharem no mapa, vocês têm Atenas aqui, aí caminha, tem uma ilha, entre o continente e a ilha está ali a cidade de Corinto. E foi criado um canal ali para passar barcos, Hoje passa navios, mas não pode ser navio muito grande, que é muito estreito. É algo interessante. Qualquer hora dessa vocês procurem aí no YouTube, navio passando pelo canal de Corinto. Dá a impressão que quem está no navio vai conseguir encostar na parede, de tão estreito que é, e o navio passa ali direitinho. É uma visão interessante. Mas Corinto era uma cidade que era portuária, era uma cidade que recebia gente do mundo inteiro. Ela não tinha todo o glamour de Atenas, mas ela era uma cidade que era muito frequentada, exatamente para evitar as águas turbulentas do Mediterrâneo. Os navios naquela época, que para nós hoje são barcos, eram bem pequenos, comparado com os que nós temos hoje. Tá aí a foto do canal lá de Corinto. Eles passavam por esse lugar para evitar as águas turbulentas e não sucumbir, e não naufragar. Aí é um navio de cruzeiro, Um pequeno navio de cruzeiro, que eles também chamam de ferry boat. Então, Corinto era isso, irmãos. Era uma cidade que ela tinha uma grande importância naquela época. Naquela cidade havia uma base militar muito importante, porque como era um lugar que vinha gente do mundo inteiro, o governo, é claro, não ia deixar isso solto de qualquer maneira. Que inclusive até hoje existe essa base militar. Há mais de 2000 anos está lá a base militar em Corinto. Então recebia ali militares de todos os lugares do mundo. Aquela cidade, por receber marinheiros de todos os lugares do mundo e militares de todos os lugares do mundo, ela era uma cidade muito idólatra, como era Corinto, ou melhor, como era Atenas. Tinha muitos deuses que eram adorados ali, naquele lugar. E Corinto era uma cidade que se destacava mais ainda por ser um grande centro comercial.
coisa que Atenas não era tanto assim. Atenas não se destacava tanto como Corinto nessa questão comercial. E a gente sabe, irmãos, que o que move o mundo é o quê? É o dinheiro. Então, por Corinto ser uma cidade com toda essa riqueza comercial, ela era uma cidade muito importante. E como era uma cidade que movimentava muito dinheiro e era importante por isso, lá tinha um povo especial, que nós conhecemos muito bem, que eram os judeus. Lá tinha judeus. Se espalharam lá, espalharam pelo mundo, chegaram até Corinto, se fixaram. Eles são bons comerciantes, né? Principalmente banqueiros, e ali existia um grande grupo de judeus. Entendendo isso, irmãos, nós vamos ler o texto agora. Vamos ler Atos 18, verso 9 e 10. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém te acometerá para fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Feche seus olhos. Senhor Deus, fala aos nossos corações, ó Pai, nessa manhã. E esconda-me, Senhor, atrás da tua cruz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos conhecem alguma cidade semelhante a Corinto? Qualquer semelhança é mera coincidência? Né? Talvez Nilópolis não seja assim, mas o Rio de Janeiro definitivamente é assim. E eu estava comentando com alguém esses dias lá no trabalho, né, algum passageiro do Uber, de que o Rio de Janeiro, ou melhor, o mundo tem hoje 7 maravilhas do mundo moderno. Só tem 7 no mundo. Uma fica no Rio de Janeiro, que é o Cristo Redentor, que está lá no Morro do Corcovado. Olha que coisa interessante. Não é algo para os cariocas, aqueles que são da gema e aqueles que não são como nós, se orgulhar de ter algo tão belo, tão imponente, que é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, está aqui na nossa cidade. Mas essa beleza, associado a várias outras belezas, outros atributos que a cidade tem, ela traz pessoas do mundo inteiro. E eu trabalhei muitos anos com turismo, e trabalho até hoje com turismo. Pessoas vêm do mundo inteiro para conhecer essa cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro. E as pessoas, quando vêm, carregam consigo a sua cultura, a sua bagagem cultural, a sua religiosidade, os seus pensamentos, o seu modo de viver, da mesma forma que era lá em Corinto. Irmãos, a gente está falando de lugares, seja Corinto, seja Atenas, seja Rio de Janeiro, seja Nilópolis. Nós estamos falando de lugares que são referência, porque Nilópolis também é referência, né? Quando eu estou dirigindo, sou de Nilópolis, já fala logo que é a cidade da Beija-Flor. Aí pergunta, tu torce pela Beija-Flor, né? Eu falo, não. Aí eu vejo a cara de decepção nas pessoas. Mas, irmãos, são referências. E, ao mesmo tempo que são referências, são cidades que impõem a nós um desafio. Paulo passou por esse desafio há 2000 anos atrás, aproximadamente. Paulo acordou um dia, olhou para o céu e disse, o sol está lindo hoje, né? Vou para Corinto. Foi assim, irmãos? Não. Bota o versículo aí de novo, 9, por favor. Paulo acordou um dia, dormiu bem, né? Teve uma boa conversa com a Dona Maria,
Nem tinha Dona Maria. Paulo acordou um dia e falou, vou para Corinto pregar o evangelho? Não, irmãos, não foi assim. Isso já começa nos mostrando que, às vezes, aquilo que nós precisamos fazer não é aquilo que nós mais queremos fazer, mas sim aquilo que o Senhor, em visão, nos mostra. Amém? Ué, não ouviram os batistas falar amém só porque eu falei visão? Vamos lá, Batista. Amém? Amém, irmãos. Porque visão, ela acontece de qualquer forma. Vou contar uma experiência que aconteceu comigo ontem de noite. Nem a Fernanda sabe disso ainda. Fui buscar... Ontem, irmão, por um milagre, eu fui buscar um passageiro de noite lá em Belfor Roxo. Coisa que eu não faço nunca, desde que eu fui assaltado pelo passageiro em Belfor Roxo. Mas eu saí, eu estava em Campo Grande, aí a corrida era para Belfor Roxo, aí eu fui. Né, com muito medo, com muito receio, mas Deus tocou no meu coração e eu fui. Era umas 10 horas da noite. Lá chegando, tocou uma corrida para sair de Belfor Roxo. Eu com mais medo, com mais receio ainda, mas com Jesus no coração, com fé em Deus, aceitei a corrida. Eram algumas irmãs saindo do culto, eu dei glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aí aquelas irmãs entraram no carro, e aí estavam lá conversando, papapá, pipipi, popopó, 4 irmãs, imagina, né? Papapá, pipipi, popopó, e mais papapá, pipipi, popopó, e muito papapá, pipipi, popopó, até que uma irmã falou assim, o irmão é evangélico? Eu falei, sou. Glória a Deus. Falou, opa, glória a Deus mesmo. O irmão é pastor? Eu falei, sou. Opa, glória a Deus. Aí ela começou a dizer assim, vou contar o testemunho que eu acabei de ouvir da pastora que estava pregando. Um dia, essa pastora estava pregando e uma irmã se levantou na igreja e disse assim, essa senhora, que hoje é irmã, na época não era. Ela era da outra religião, que não é o catolicismo. E aí ela disse assim, eu faço parte, eu tenho um grupo de pessoas que me pagam para fazer trabalhos contra a vida de pastores. E eu tenho uma lista de pastores, e o seu nome, pastora, está nessa lista para destruir a sua vida e de outros pastores. Irmãos, eu confesso para vocês que quando eu ouvi aquilo, eu me arrepiei todinho. Eu falei, Jesus, o que é isso? Agora eu entendi por que o Senhor me trouxe lá de Campo Grande para essa terra abençoada de Belfor Roxo. E aí, para resumir a história, eu falei para aquela irmã, a senhora não disse, eis que eu te digo, e o Senhor vai falar para você agora, mas a irmã me trouxe uma revelação, uma visão muito clara, uma palavra de Deus para mim. Eu creio que Deus me trouxe lá de Campo Grande para cá para ouvir isso que a irmã está falando. Irmãos, é assim que acontece quando Deus está agindo. Às vezes Deus fala conosco numa visão, numa revelação, e a pessoa nem sabe que isso está acontecendo. Mas eu entendi. Deus falou profundamente ao meu coração naquele momento, através do testemunho daquela irmã. Paulo também teve essa experiência em relação a Corinto. Como foi a visão de Paulo? Não faço a mínima ideia. Mas Paulo identifica isso como uma visão. Às vezes, irmão, a visão que Deus está dando para você é o teu vizinho que está dizendo assim, eu preciso de uma resposta para o meu problema. Isso é uma visão de Deus, irmão, porque é um problema que está sendo apresentado e você tem a solução. Amém? Porque a solução para todos os problemas é Jesus Cristo. Não tem para onde correr. E a visão que Deus nos dá é quando Deus permite que nós estejamos em contato com qualquer problema que seja. É claro, existem várias outras visões. Deus se revela a nós de várias maneiras.
Mas eu queria que você tivesse com a mente bem aberta para isso. Deus se revela a você. Ele traz uma visão a você. Quando você enxerga que a sua cidade está precisando ouvir de Jesus, é uma visão. Pode ser uma visão natural, não sobrenatural, mas é uma visão. E Paulo teve essa visão. E aí, Paulo foi falar com os seus conterrâneos, foi falar com os judeus. Paulo tinha esse hábito. Quando ele chegava numa cidade para pregar, o primeiro lugar que ele ia era numa sinagoga. Ele ia para falar para os seus, afinal de contas, Paulo era fariseu, Paulo era religioso, Paulo era um mestre religioso, Paulo era alguém que conhecia muito do judaísmo, mas muito, irmão, não era pouco não, era muito. Ele havia estudado com um dos homens mais importantes, um erudito dos mais importantes daquela época, que era Gamaliel. E não era para qualquer um não, irmão. Tinha que ter, como se diz, né, pedigree para estudar com Gamaliel. As vagas eram limitadíssimas para estar com aquele homem. E Paulo esteve lá e aprendeu muito. Mas aí Paulo vai falar com os judeus, com seus conterrâneos. E o que acontece? Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 6. Opondo-se-lhe eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. E dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Irmãos, primeiro Paulo foi para os seus conterrâneos, para os judeus, mas eles recusaram a Paulo. É claro que não foi 100%, mas a maioria. E o texto vai dizer mais adiante que o chefe da sinagoga aceitou a Jesus com toda a sua família, mas a maioria daqueles judeus daquela sinagoga recusaram a Paulo. Preste atenção aqui, acorda aí, olha para cá. Pode ser que você esteja pensando assim, mas pastor, eu falo tanto de Jesus, mas as pessoas não querem ouvir. Eu prego, mas as pessoas não querem saber. Eu aviso aos meus parentes de que Jesus está voltando, mas ninguém me dá atenção. Às vezes eu sou até motivo de chacota. Se liga, crente. O que está escrito no verso 9? Fale e não te cales. Quem aqui já ganhou alma para Jesus? Pode abaixar a mão que você não ganhou nada. Pode abaixar a mão, você não ganhou nada para Jesus. Quem é você para ganhar alma? É o Espírito que convence. Você pode ser o maior erudito, como Paulo era. Paulo tomou um pau, irmãos. E não foi só uma vez, não. Foi várias vezes dos judeus. Porque ele foi querer explicar para os judeus sobre o Messias que eles tanto esperavam, dizendo que era Jesus. E o que acontecia? Muitas vezes levavam a coça, chibatada, pancada, carregado no cesto, quase morto. Não é Paulo que convence ninguém. E nem você. Quem é você para achar que você convence alguém? E nem eu, irmão. E nem o pastor Levi, ele não está aqui, eu posso falar dele. O pastor Edgar está aqui, depois vai me entregar. O pastor Antônio Carlos está só de olho ali, está até gravando, ó. Depois vai postar para o pastor. Está na live. Irmãos, não é o homem, não somos nós, não é o braço do homem. Nós só temos que falar. O resultado não é problema seu e nem meu. Mas pastor, imagina se aquele traficante que já matou, que já roubou, que já fez tanta coisa errada, aceitar Cristo 10 minutos antes de morrer. Ele vai para o céu. Meu irmão, isso é problema de Deus. Quem resolve isso é Deus. Se ele vai ou se não vai, é com Deus. O que eu preciso fazer, e você, é o que está no verso 9. Fale e não te cales. Sabe por quê, meu querido? Porque você vai ser cobrado disso. Ou você acha que não? Já viu aquela peça As Mãos Vazias, né?
que tem em tuas mãos? O que tem em suas mãos para apresentar ao Senhor? Precisamos estar firmes, irmãos. Mediante as dificuldades, somos encorajados a falar. Sabe por quê? Deus está no comando. Você pode não saber o que vai falar, mas Deus sabe o que Ele vai falar através de você. Você pode não saber o que vai fazer, mas Deus sabe o que Ele vai fazer através de você. Você pode não saber... Você pode não saber o que está preparado, mas Deus sabe, irmãos. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Quando a primeira igreja batista de Nilópolis, através da geração 21, decidiu ir fazer um trabalho de evangelização lá em, Conceição do Tocantins. E aí clamou a Deus para que Deus se juntasse nessa obra. Não foi assim que aconteceu. Porque, na verdade, Deus já estava trabalhando naquele lugar e chamou essa igreja para participar. Não é Deus que se junta naquilo que você está fazendo, é o contrário. É você que tem que se juntar naquilo que Deus já está fazendo. Palavras de Jesus. Meu Pai trabalha até agora. É Deus que está trabalhando, a gente só vai lá ser um instrumento. Nós só vamos lá pela misericórdia, nos juntarmos a Ele naquilo que Ele já está fazendo. Não sei se já aconteceu com você, quando você vai falar para alguém que você reluta, você fica com medo até, você acha que aquilo ali não vai dar certo, e quando você fala uma coisinha, aquela pessoa chora, aquela pessoa agradece, aquela pessoa fala assim, era isso que eu precisava ouvir. E você fica, e eu com medo de falar. Sabe por que isso acontece? Não é porque você tem uma fala bonita, um rostinho bonito, não. É porque o Espírito Santo já está trabalhando ali. Quando Deus chamou Paulo para ir para aquele lugar, através da visão, não é porque Deus queria que Paulo ficasse rico fazendo tendas lá em Corinto. Não é porque Deus queria que Paulo aprendesse mais sobre a cultura grega, da qual ele dominava muito bem. Não é porque Deus queria que Paulo fosse lá dialogar com os seus conterrâneos judeus ou com os soldados gregos e romanos. Não. É porque Deus já estava trabalhando naquele lugar. É Ele que está no comando, irmãos. No comando da minha vida, da sua vida. Naquilo que Ele quer que você faça. Naquilo que Ele quer que eu faça. É por isso que a palavra de Deus diz para mim e para você hoje, nessa manhã, fale e não te cales. Não esconda aquilo que Deus te revelou. A visão que Ele te deu, compartilha com outros. Eu não sei como você vai falar, e nem que você fale para uma, duas pessoas, mas fale. E não importa qual seja as dificuldades, mesmo se a pessoa não estiver dando atenção, fale. Mesmo se for um lugar onde você olha assim e pense, ali ninguém quer saber de ouvir, porque ali o povo só quer saber de bagunça. Fale. Fale. Porque quem está falando para você fazer isso não sou eu, é o próprio Deus, através da sua palavra. Paulo, lá em Corinto, ele começou aquele ministério porque ele ouviu de Deus de que ali ele teria segurança. Não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Quem falou para Paulo não temer foi o próprio Deus. Não temas. Às vezes você morre de medo, né? De abrir a boca. Eu sei que isso é assim. Às vezes você morre de medo de ser reconhecido como crente. Eu sei que é assim. Às vezes, irmão, você morre de medo de que a sua família lembre que você é crente. Porque isso já aconteceu muitas vezes comigo.
Mas não tenha medo não, irmão. Não tenha medo não. Deixe o Espírito Santo de Deus a falar através de você. Deixe o Espírito Santo de Deus agir através de você. Que você vai ver como as coisas vão acontecer de uma forma sobrenatural. Ah, pastor, eu sou batista, pastor. Eu gosto das coisas ali bem certinhas, né? Bem do jeito tradicional. E Jesus Cristo? Ele era o quê? Batista, assembleano, presbiteriano, nazareno? Eu ouvi um pastor dizer assim, os batistas são mais antigos, né? São mais antigos do que Jesus Cristo. Eu falei, opa, como é que é isso? Porque João, né? João era batista. Eu falei, João era batista. Aí a pessoa falou assim comigo, mas os verdadeiros crentes são os nazarenos. Ah, por quê, irmão? Porque Jesus era nazareno. Entendeu? Espero que sim. Foi horrível essa, né? Bom, mas então, irmãos, vamos voltar ao que interessa, que eu de piada não estou bem, não. Irmãos, a segurança que Deus prometeu para Paulo é a mesma segurança que Ele promete para você. Você não precisa ter medo de para quem você vai falar. Você não precisa ter medo de qual lugar você vai para falar. Eu, quando falo isso, tenho certeza que muita gente já pensa, também ele era o pastor lá do Chapadão. Era, irmãos. Mas hoje é mole, eu entro ali tranquilo. Hoje eu vou lá evangelizar qualquer um que tiver lá com Glock na mão, sem nenhum problema. Mas há 5 anos atrás não era assim não, irmãos. Não era assim. Eu tive que passar pela experiência. Porque eu morria de medo, mais do que vocês. Pode ter certeza. Mas quando Deus nos chama, e quando Deus nos dá uma direção, e quando nós ouvimos, e quando nós atendemos, porque no meu caso Deus já estava chamando há muito tempo, mas num momento específico eu atendi, e aí nós fazemos a obra de Deus sem temer, crendo de que Ele é a nossa segurança. E uma outra coisa que Deus deu para Paulo ali em Corinto foi a promessa da vitória. É por isso que você não pode ter medo, meu querido, minha querida. É por isso que você deve estar firme mediante as dificuldades, porque é certeza de vitória, porquanto eu estou contigo. Já ouviu aquela história? É você e mais Deus? Acabou, não precisa de mais nada. Se for você e mais Deus, você é maioria. Pode se levantar um exército. Lembra lá do profeta Eliseu, junto com Geazi? O camarada saiu para escovar os dentes lá da cabana, tomou um susto ao ver o exército inimigo rodeando a cabana. Correu, chamou o profeta. O profeta deu uma olhadinha assim pela janela. Deixa de ser bobo, rapaz, tá com medo de quê? Mas o exército aí, rapaz, peraí, deixa eu fazer uma oração aqui. Senhor, abre os olhos desse incircunciso. Abre os olhos desse homem aqui. E quando o camarada viu, vocês já repararam que nesse texto, ele não viu o exército. Ele viu os cavalos e os carros. Ele não viu os soldados, ele não viu a infantaria que estava a pé. Ele só viu os carros e os cavalos. E rodeava por trás do exército inimigo. A gente que entende um pouquinho de geografia sabe que se você tem algo aqui, é um volume. Se você rodear isso aqui, o volume é muito maior. Sabe por quê, irmãos? Às vezes você acha que está sozinho, mas não está. Se você estiver com Deus, pode vir todo o exército do mundo, porque você é maioria. É certeza da vitória. Você só precisa vencer um inimigo. Sabia?
Leu o meu sermão, irmã? É você mesmo. Esse é o seu maior inimigo, como eu já disse aqui outra vez. Se você venceu o medo que está dentro de você, acabou. Você, sabendo que está fazendo algo que é de fato a vontade de Deus, e não precisa de nenhuma revelação sobrenatural para fazer a vontade de Deus, já está escrito aqui no manual, ponto, certeza da vitória. Pastor, será que é de Deus nós sairmos para evangelizar nessa feira? Irmão, que pergunta é essa? Não entendo uma pergunta dessa. É claro que é de Deus, fale e não te cales. Pastor, será que é de Deus nós, 10 horas da noite, estarmos evangelizando nas ruas de Nilópolis? Não entendo um tipo de pergunta desse. É claro que é de Deus. É claro que nós precisamos orar para saber se naquele momento, qual é o melhor lugar, qual é o melhor horário, qual é a melhor situação, porque vai que está acontecendo alguma coisa ali. Ali na Mirandela você não pode. Existem várias outras ruas em Nilópolis. Então, o evangelizar na cidade, é claro que é de Deus. Então, a gente precisa estar ciente de que a vitória é certa. Deus garante de que aquilo que você fizer, que é a vontade de Deus, falar de Jesus, é vitória garantida, irmãos. Mesmo que você não veja. Aí, a gente esbarra num problema muito grande de alguns cristãos, de alguns crentes, que é o problema do fruto do Espírito. Um dos gomos desse fruto, que é a fé. A fé. Exercer a fé. Porque a fidelidade também é fé. E às vezes a gente não tem fé de que Deus vai fazer. Às vezes a gente não tem fé de que o milagre vai acontecer. Às vezes a gente não tem fé de que aquela pessoa que você tanto queria que se convertesse, vá se converter. Às vezes falta fé para que a obra do Senhor avance na nossa cidade. Seja aqui em Nilópolis, ou seja lá no Rio de Janeiro. Irmãos, eu fiquei 5 anos viajando pelo mundo, trabalhando em navios de cruzeiro. Fui lá do lado de Corinto, fui lá em Atena, vi lá o lugar onde Paulo passou lá no caminho do Aerópago. Fui para muitos lugares. E vivi uma vida, nessa época eu estava afastado dos caminhos do Senhor, vivi uma vida meio louca naquela época. E depois voltei para o Rio de Janeiro. E aí comecei a trabalhar lá em Copacabana, na noite. E comecei a ver a noite do Rio de Janeiro. Que coisa nojenta. Sabe qual foi o pensamento que me via sempre à mente? A igreja evangélica acabou. O Rio de Janeiro está perdido, não tem mais solução. Porque todo mundo se entregou às coisas, às concupiscências da carne. E eu fiquei um bom tempo com aquilo na mente, irmãos, achando que era isso que estava acontecendo. Até que um dia eu passei em algum lugar, não sei se foi na Lapa, ou próximo, e vi um grupo de crentes lá. Eu falei, que isso? Ainda tem isso aqui ainda? Eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Ainda tem? E aí, irmãos, o tempo foi passando e eu fui vendo que ainda tinha. Até que eu passei por um processo e me reconciliei com o Senhor e vi e comprovei aquilo que está escrito aqui no final do versículo 10. Pois tenho muito povo nesta cidade. Irmãos, Deus está dizendo para Paulo o seguinte: ô Paulo, presta atenção, se liga aqui, os judeus te recusaram, mas eu tenho muito povo nessa cidade. Detalhe, não existia igreja lá. Paulo estava levando o evangelho pela primeira vez, e os judeus não eram tanto assim. Que povo era esse que era povo de Deus naquele lugar?
Irmãos, era o povo que Deus já estava trabalhando nos corações, que já estavam com os corações abertos, com a terra esperando a semente. Paulo só precisava, colocar a semente. Tu já leu a carta de Corinto, as 2 cartas aos Coríntios? Pois é. Paulo criou uma igreja lá, criou no sentido de que ele foi o percussor, né? Fundou uma igreja lá que floresceu. Teve problemas? Teve problemas. Mas a igreja floresceu, era uma igreja grande, era uma igreja pujante. Era uma igreja que precisou ser orientada, sim, mas aconteceu, irmãos. Existia um povo lá que Deus já estava trabalhando. E Paulo só precisou fazer o quê? Falar e não se calar. Eu não sei como é que tem sido a sua vida. Eu não sei por onde você tem andado. Eu não sei o que você tem feito da tua vida de cristão. Mas uma coisa eu posso te dizer com certeza nessa manhã. Hoje, você está tendo uma visão de Deus para a sua vida. E a visão de Deus está falando para você. Fale e não te cales. Aonde você está. Na sua família, no seu trabalho, na escola, na vizinhança. Sabe aquele vizinho chato, fofoqueiro, encrenqueiro que você tem? É ele. É ela. Aquela pessoa que você tem vontade de arrancar o pescoço, de dar 3 socos na cara e uma bicuda e um soco no estômago, na costela. Só vontade, tá, irmão? Pelo amor de Deus, não faça isso não. É essa pessoa. Porque tem hora que dá vontade mesmo. Você está dormindo, a pessoa vai, bota um som do Roberto Carlos nas alturas. Não tenho nada contra o Roberto Carlos, mas às vezes aquele som perturba. Às vezes, quando não é o funk, né? Quando não é o funk, né? E eu ontem que fui acordado com 4 tiros. Que isso, irmão? Aqui é Quinilópolis. Eu acho que foi do lado da minha casa, pelo barulho que me acordou. É essa pessoa, irmão. É esse que Deus quer que você fale. Pastor, eu não sei como vou fazer. Nem eu. Se você não sabe, muito menos eu. Mas eu conheço alguém que sabe. Aquele que te chamou para essa grande obra. Você só precisa fazer uma coisa. Fale e não te cales.